Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Daryl Durigan, afirmou que espera uma retomada da normalidade do diálogo e do fluxo comercial entre Brasil e Estados Unidos após as eleições. Segundo ele, os problemas entre os dois países são pontuais e não devem impedir uma recomposição da relação bilateral depois do período eleitoral. Além disso, Durigan criticou as sobretaxas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O ministro afirmou que não considera coerente o Brasil ser penalizado comercialmente, enquanto mantém um déficit na relação com os norte-americanos, ou seja, compra mais dos Estados Unidos do que vende ao país. Urian Fancelli já está aqui comigo para a gente debater esse assunto, ou seja, Urian, falta diálogo entre os dois países? Eu pergunto isso porque estamos em ano de eleição, falando sobre o relacionamento de Donald Trump com o presidente Lula, falando sobre soberania nacional o tempo inteiro. Esse é o principal mote da campanha do presidente Lula. E por que a gente está debatendo soberania nacional? A gente não é soberano, não temos aqui a nossa soberania. Aqui devemos tanta satisfação ao presidente Donald Trump. Muito bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, existem hoje as vias institucionais de diálogo entre Estados Unidos e Brasil. Então, os canais diplomáticos, eles continuam existindo. O que não existe, na verdade, é uma disposição por parte da administração norte-americana em deixar o Brasil seguir o seu próprio rumo democrático, realizar suas próprias eleições, porque o Donald Trump ele tem, nesse momento, como política externa declarada a interferência na política de todos os países da América Latina. É aquele documento, a gente volta alguns meses em janeiro, quando a administração divulga o Plano para a Segurança Nacional, para a Defesa Nacional dos Estados Unidos, que é aquele documento de 30 páginas que diz basicamente que essa região do mundo deve ser obrigatoriamente uma região de influência dos Estados Unidos. Donald Trump conseguiu vencer, e aí eu coloco até dessa maneira, as 7 eleições que foram realizadas aqui na nossa região, na América Latina, as 7 eleições que aconteceram, 7 candidatos alinhados a ele acabaram vencendo, e agora teria ali aquele que é o prêmio final, que é a maior democracia da região, que é o 5º maior país do mundo, a 6ª maior população e aquele que está sempre ali entre as 10, 11 maiores economias, que é o Brasil. Então, seria, eu diria ali, a joia da coroa, tendo o Brasil como um governo aliado nesse momento. E, para isso, ele está disposto a apelar para as mais diversas táticas. E até fiz uma crítica ontem, Neila, dizendo que, com tudo que tem sido documentado, e aí tudo isso vem sendo documentado desde julho do ano passado, quando veio o tarifaço de 50%, para influenciar o processo que estava correndo naquele momento do Jair Bolsonaro, a gente não pode mais falar apenas em tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, porque o que existe é, sim, uma tentativa declarada, explícita, de intervir nas eleições brasileiras. Eu acho que o nome é esse, ele tem que ser dito por nós aqui da imprensa, e as movimentações práticas que têm acontecido, a própria substituição agora do novo chefe do Departamento de Estado para a América Latina, que é o Juan Pablo Segura, ela deixa isso bastante claro, porque ele assume agora no dia 14 esse cargo de secretário assistente para assuntos do hemisfério ocidental, com uma postura muito mais ideológica do que o Michael Kozak tinha, que era uma pessoa que estava ali, que tinha 50 anos de experiência, de carreira no posto, desde janeiro de 2025. Então isso mostra que o Trump está colocando, talvez ali no último cargo de relevância, pessoas que são os chamados loyalists, que colocam a lealdade à ideologia do Trump acima de qualquer experiência prática, acima da diplomacia profissional para uma diplomacia ideológica. Bom, a vida do presidente Donald Trump também não está nada fácil, né, Urian? A aprovação do presidente dos Estados Unidos caiu para 33%, o que é o menor nível registrado durante o atual mandato, segundo a pesquisa Reuters Ipsos, que foi divulgada nesta segunda-feira. O levantamento mostra que 64% dos norte-americanos desaprovam a atuação do republicano na Casa Branca
enquanto 3% não souberam ou não quiseram responder. O índice atual também iguala o pior resultado registrado pelo republicano em seu primeiro mandato. Em dezembro de 2017, Trump também marcou 33% de aprovação numa mesma pesquisa da Reuters Ipsos. O que de fato essa desaprovação do presidente Donald Trump pode trazer de negativo para ele nesse momento, lembrando que é o último mandato dele? Último mandato dele, eleições de meio de mandato, ou seja, o que está em jogo agora a partir de novembro é se ele vai continuar com maioria tanto na Câmara dos Representantes quanto também no Senado norte-americano. A chance de perder o Senado já era muito grande, agora com a possibilidade de perder a Câmara também. Então, se a situação já está ruim agora, imagina você passar um resto de uma administração sem conseguir aprovar tudo aquilo que é necessário. Vai ter que continuar tentando governar por decreto e aí tendo as suas decisões, os seus decretos constantemente judicializados. O que motiva principalmente esses números a serem tão baixos, agora o que explica isso, Neila, tem a ver principalmente com o custo de vida, porque ele acreditava que as ações dele no Oriente Médio, principalmente, elas não teriam reflexo na economia americana. Teve até uma frase extremamente preocupante do ponto de vista eleitoral, que ele disse semana passada, que era basicamente para as pessoas aceitarem que vão ter que pagar mais caro pela gasolina. E hoje existe o galão em alguns lugares dos Estados Unidos de gasolina, ele custa mais de $4. Alguém que foi eleito com a promessa de baratear o custo de vida e que agora tem, por um lado, todos esses custos vindo por conta do aumento do petróleo e, por outro lado, vindo como consequência da política tarifária dele, que tem sim como consequência esse repasse para o consumidor final. E aí teve um estudo do Cato Institute, que é um instituto liberal, que mostrou que 96% de todas as tarifas foram repassadas para o consumidor final norte-americano. Como que fica a situação dessa figura pública? É basicamente um estelionato eleitoral, isso que está acontecendo. Até levando em conta que, relacionando com a questão brasileira, olha só, a simples ofensiva contra o Brasil por parte dos Estados Unidos tem uma consequência também na economia norte-americana. Por mais que o Brasil não seja um dos maiores países com o qual os Estados Unidos, do ponto de vista deles, eles têm uma maior relação comercial, acaba afetando, né? Então você tem o petróleo aumentando por um lado, por conta da situação que o próprio Trump criou no Oriente Médio, e do outro lado a questão tarifária que vai encarecendo o restante das coisas. O Brasil que exporta muitos produtos alimentícios para os Estados Unidos, muitos deles isentos, tem isenção tarifária, porque ele entende a importância disso, mas existem outros produtos que não estão isentos e que estão ajudando a encarecer o mercado norte-americano. E aí você pensa isso multiplicado para o restante dos países do mundo que também são alvos dessas tarifas menores do que o Brasil, mas que continuam a impactar também no valor final. Uma guerra impopular também, que cada vez mais corre o risco de arrastar os Estados Unidos de maneira generalizada, e então ele não está conseguindo justificar tudo isso, todas essas suas políticas esquizofrênicas para a população. Tanto é que agora, para ele tentar desviar o foco, o que ele fez essa semana? Partiu para cima da Coreia do Sul, que é um aliado, postou foto com Kim Jong porque ele precisa desviar o foco. Bom, Urian, para a gente finalizar, o Brasil quer retomar essa questão. Retomar não, já iniciou essa questão da aplicação da reciprocidade aos Estados Unidos. Na verdade, o que eles estão tentando é manter um diálogo ou retomar um diálogo com os Estados Unidos. Esse foi o melhor passo que o governo brasileiro podia ter tomado, levando em consideração que temos como presidente dos Estados Unidos Donald Trump? Eu acredito que, institucionalmente falando, sim. Por quê? Porque se você aprovou uma lei como essa, ela não pode servir apenas para você intimidar
um país com o qual você tem relação. Ela tem que ser colocada em prática a partir do momento em que o cenário exige. E, de fato, o cenário estava exigindo. O governo brasileiro ele precisa dar uma resposta. Então, o fato da lei ser acionada, sim, isso é bastante importante agora. Não significa necessariamente que as medidas adotadas, e aí eu entendo que essa lei ela tem também diversas possibilidades daquilo que poderia ser feito a partir de agora, deveria significar a aplicação de tarifas necessariamente contra os produtos norte-americanos. Até porque isso vai ter, caso isso seja levado adiante, consequências práticas para o consumidor brasileiro. Do mesmo jeito que eu estava falando agora, que quem paga a conta das tarifas que os norte-americanos impõem contra o resto do mundo é o consumidor americano, a mesma coisa vai acontecer aqui se o governo brasileiro resolver colocar tarifas contra o produto norte-americano. Então, podemos ser muito prejudicados por isso, se isso acontecer, se houver, por exemplo, uma tarifa de 37,5% contra os produtos norte-americanos. Não acredito que seja esse o caso, tá? Mas se o governo resolver responder dessa maneira, aí o consumidor brasileiro vai pagar mais por isso. A indústria brasileira, que importa insumos tecnológicos que são dificilmente substituíveis, ela também vai pagar mais caro, então vai ter todo um efeito dominó acontecendo aqui. Agora, como resposta institucional, eu acredito que seja correta sim. Se eu tiver que fazer uma crítica à maneira como o governo brasileiro tem se comportado em relação a isso, seria a maneira, muitas vezes, eleitoreira que o presidente Lula tem dado uma resposta, que é: se você tem uma resposta institucional, então o candidato ele tem que cuidar muito para que a sua postura eleitoreira não faça com que haja uma escalada ainda maior por parte dos Estados Unidos. E às vezes eu vejo que isso está acontecendo sim. Quando o presidente Lula, por exemplo, ele faz aquele discurso dizendo que o Marco Rubio ele odeia... ele é um latino-americano frustrado, que ele odeia a América Latina, isso não agrega nada, isso não resolve nenhum problema, isso é discurso eleitoral por parte do presidente. Então, essas duas coisas elas precisam ser separadas, e a linha de defesa da soberania ela é muito, muito tênue. O governo precisa entender isso para não piorar ainda mais a situação e deveria focar apenas na resposta institucional e não na resposta eleitoreira. Urian Fantielli, te agradeço muito pelo nosso bate-papo aqui, pela sua análise, explicações para quem está nos assistindo, porque não é um assunto nada fácil de ser traduzido. E é isso, né? O nome do programa é Contexto. Obrigada por contextualizar a situação e o cenário para a gente. Até a próxima. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar com você aqui. Até a próxima. Até.